intermitente de um jeito que vocês nunca viram. Gente, a internet ela tá cheia de informações, né? Mas como vocês têm uma pessoa, uma especialista, vocês têm a mim para poder direcionar vocês, então presta atenção nessa estratégia. Essa estratégia ela está no grupo. É simplesmente uma degustação de uma estratégia complexa, tá? Mas que ela vai fazer uma grande diferença na vida de vocês, na rotina de vocês também. O jejum intermitente não quer dizer que você tem que fazer todos os dias, é intermitente. Foi feito um estudo e o protocolo dele é intermitente, tá? Não é para você fazer todos os dias. Aqui no grupo nós vamos fazer quantos dias? Apenas um dia, porque vocês têm uma outra estratégia na segunda-feira que eu acabei fazendo uma casadinha, tá? Então, assim, o jejum intermitente, ele não foi criado especificamente para o emagrecimento. Só que existe um resultado que também é o emagrecimento, tá? Mas então, assim, existe um motivo bem claro pelo qual acaba levando a esse emagrecimento, lógico, principalmente no corpo feminino, tá? Quando você entende isso, tudo vai fazer sentido, tá? O que mais desorganiza o organismo da mulher hoje não é só o que vocês comem, não é só o que a gente come, mas a frequência com que a gente come. A gente come o tempo inteiro, percebeu? Toda vez que a gente come, o nosso corpo ele libera insulina. A insulina ele é um hormônio muito essencial, né? Que ele carrega ali o açúcar no nosso corpo. E aí, só que esse excesso de insulina, ela vira um problema, porque ela sinaliza para o nosso corpo guardar energia, guardar gordura e até retenção, guardar mais líquido, né? E agora pensa então na sua rotina, café da manhã, um lanche, almoço, lanche da tarde, um jantar, às vezes beliscos no meio do dia e você praticamente não dá esse intervalo. E aí o resultado, a insulina constantemente fica o quê? Mais elevada. Isso não é legal e é um corpo que não consegue acessar a sua própria gordura. Corpo que não consegue acessar a sua própria gordura porque a insulina fica o tempo inteiro ali alta, né? Picos, que a gente fala, picos glicêmicos que a gente tem o tempo inteiro. Então, é aqui que o jejum intermitente entra no jogo. Quando você passa algumas horas sem comer, a insulina ela começa a cair. Aí quando ela cai, o seu corpo finalmente tem essa autorização para acessar o que está armazenado. Não é por restrição, não quero restringir vocês, tá? É por mudança metabólica. A gente está falando de corpo feminino, então nós vamos falar de hormônio. Nós vamos falar de uma alimentação realmente hormonal. O corpo feminino não funciona igual o corpo masculino, tá? Esquece, eles podem comer duas refeições só no dia, eles emagrecem, tá tudo bem, vão no banheiro de 2 a 3 vezes no dia, gente, comendo 2 refeições só. Isso é corpo de homem, então nem se compara, tá? Agora sim, o nosso corpo feminino ele vai muito mais além, porque existe uma ligação direta entre esse hormônio, a insulina, o nosso intestino e os nossos hormônios. Então, quando a insulina ela tá desregulada, isso impacta no quê? No equilíbrio hormonal. Tudo que rege o nosso corpo são os hormônios. Então a gente tem que cuidar muito bem dele, tá? Quando a gente tem, aí a gente tem o quê? A insulina desregulada, a gente tem uma TPM mais intensa, um inchaço, uma retenção, uma dificuldade de perder gordura, que é a dificuldade de emagrecer. Emagrecimento é perder gordura, não necessariamente somente perder peso, tá? Aqui no consultório eu falo muito isso para vocês. Então, o intestino mais lento, mais inflamado, ele piora ainda mais esse cenário, tá? Então, o que o jejum faz? Ele cria uma pausa para melhorar a sensibilidade à insulina. Percebeu que todo medicamento para emagrecer é para diabético? Essas canetinhas, o que elas fazem? Regula o quê? Insulina. Essa é a chave, esse é o ponto. Captou? Então é isso. E aí essa pausa ela também reduz a inflamação, ela permite que o seu intestino
respire e funcione melhor. É por isso que muitas mulheres sentem menos o que? Inchaço, menos barriga, uma barriga mais confortável, mais leveza, menos compulsão, porque a gente está melhorando esse equilíbrio aí de insulina e de glicose no nosso sangue, no nosso corpo. Então, mas aqui está um ponto mais importante. O jejum ele não funciona só porque você ficou sem comer. É aqui que entra a nossa estratégia de quinta-feira. Porque durante o jejum, seu corpo ele vai estar mais o quê? Sensível metabolicamente. Isso significa que tudo que você faz nesse período, no dia inteiro ou até na noite anterior, vai ter mais impacto, tá? Por isso que a gente entra o quê? O que você vai comer? O que você pode fazer nessa janela de jejum intermitente? A gente vai incluir água e chá. É aí que tá o pulo do gato. Você tá entendendo? Que a gente não vai ficar só sem comer. Sem comer e beber água? Tá, e daí? E aí? O pulo do gato tá aqui nos chás. Tá? A mulher tem que saber, tem que aprender a tomar chá. Sem açúcar, é claro, porque a gente está reduzindo o quê? O pico glicêmico aqui. Então, se você está sentindo, por exemplo, retenção, inchaço, a gente coloca um chá de hibisco, um chá de cavalinha, que ajuda o corpo a eliminar esses excessos de líquido. Se você está mais estressada, se você está mais ansiosa, isso vai travar os nossos resultados, né? Os seus resultados. A gente entra com chá de camomila, a gente entra com chá de melissa e aí ajuda a reduzir esse cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Isso muda completamente o nosso corpo e ele responde, tá? Inclusive no acúmulo de gordura. E daí a gente pode colocar também chá anti-inflamatório. Chá anti-inflamatório, por exemplo, a cúrcuma e a canela. Chá antifúngico, a gente pode colocar aquele que vai em cima da pizza, o orégano. Tá? A gente pode tomar chá de orégano, que é chá antifúngico, que ajuda muito na saúde do nosso útero, principalmente, tá? Útero e intestino, porque o intestino, o nosso útero, ele corresponde ao que está dentro do nosso intestino, tá? Então, assim, se percebeu o nível, vocês estão em outro nível, tá? Vocês não estão fazendo jejum intermitente de internet e vocês não estão fazendo de forma aleatória. Vocês estão aprendendo por que vocês estão fazendo jejum. Só que dessa vez a gente vai fazer jejum de um dia. Porque aqui no consultório é onde eu aplico a estratégia completa, tá? Você está organizando o seu corpo. Agora, sem preparo, isso não vai funcionar, tá? Se antes do jejum você come açúcar, você come farinha, você come comida mais gordurosa, uma comida mais organizada, no dia seguinte, no dia do jejum, você vai sentir fome, irritação, fraqueza, dor de cabeça, uma compulsão, querer comer doce, porque o dia anterior você jacou, porque no dia anterior você fez caca. É por isso. Então você acha que o problema é o jejum, mas não é. É o seu corpo que está reagindo o que veio antes de fazer esse jejum, tá? E aí quando você desculpa, quando você quebra esse jejum, você não pode gerar um pico glicêmico, tá? Senão você acaba interrompendo esse processo. O ideal é uma refeição equilibrada. Como? Vamos manter essa estabilidade, tá? Estabilidade de açúcar no sangue. Na sexta-feira, como é que você quebra esse jejum, por exemplo? Você vai quebrar ele começando com a proteína. Come devagar a sua proteína, a sua carne, né? Seus feijões. E aí você vai ali comendo a sua salada. Deixa o carboidrato por último, para não gerar um pico glicêmico. Coloca as suas... o mix de sementes. É assim que você vai começar, a ordem do prato. Na sexta-feira você vai acordar, você vai perceber que você está menos inchada, você está mais leve, você está com menos desejo para comer doce. Tá vendo? O corpo vai estar mais destravado. E você entende que o jejum não é somente sobre ficar sem comer. É sobre permitir que o seu corpo realmente volte a funcionar do jeito certo. Respeitando a sua fisiologia, respeitando os seus hormônios. E aí quando isso acontece, o emagrecimento ele realmente deixa de ser uma luta. E o legal é que você começa a perceber o seu corpo respondendo. Você começa a ouvir mais o seu corpo, tá? E aí a consequência, gente, só coisa boa, tá?
A mulher que ela não se conhece, não conhece o seu corpo, ela sofre muito. E aí aqui é o que vocês estão aprendendo, a se conhecer, a entender a fase que você está vivendo. E esse jejum, ele abrange todas vocês. Você pode fazer, porque um dia só ele não vai te deixar muito estressada, sabe? E aí toda semana você fazer a quinta-feira do jejum intermitente, você vai ver que a médio e longo prazo isso vai ter um impacto grandioso na sua saúde e no seu emagrecimento. Beijo!